Olá, leitores e leitoras do blog Quero Aprender Alemão. Hoje vai mais uma videoaula em resposta à pergunta também de uma leitora. O tema hoje são orações condicionais sem conjunção. Vou primeiro mostrar a pergunta da leitora. A leitora é Elaine, também grande amiga minha, que mandou a seguinte pergunta. Oi Fábio, tudo bem? Parabéns pelos 8 anos de blog. Eu ouvi num vídeo a seguinte frase: Beobachten wir in einer Region das Wetter über lange Zeit, so erkennen wir das Klima. Se é uma frase afirmativa, porque o verbo vem na primeira posição? Ela está se referindo ao verbo beobachten, que está na primeira posição da frase. É um imperativo? Agradeço desde já. É uma ótima pergunta e o título do vídeo já deu a resposta para essa pergunta. É uma oração condicional, vou explicar direitinho. Existem orações condicionais em alemão com conjunção e sem conjunção. As orações sem conjunção são chamadas na gramática de uneingeleiteter Konditionalsatz oder Bedingungssatz. Uneingeleitet quer dizer sem introdutor, né? Sem uma conjunção introdutória. Com conjunção, o verbo conjugado fica sempre no fim da oração, você já conhece isso, né? Por exemplo, falls die Politiker das Volk entscheiden lassen, wäre der Euro schneller weg, als aufgetaucht ist. Aqui você tem a conjunção falls, caso, e o verbo lassen ali também em negrito no fim da oração. Um outro exemplo: wenn Deutschland möglichst als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen würde, wäre das aus mehreren Gründen gut. Também um outro exemplo aqui de oração condicional com a conjunção wenn, né? Você percebe que o würde tá lá no fim da oração, depois do einziehen. Isso é uma oração condicional com conjunção. Se você eliminar a conjunção, acontece isso que você viu no seu exemplo. O verbo fica então conjugado na posição 1. Por exemplo, no primeiro exemplo, se eu eliminasse o falls, ficaria a frase: Lassen die Politiker das Volk entscheiden, wäre der Euro schneller weg, als er aufgetaucht ist. E o segundo exemplo: Würde Deutschland möglichst als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen, wäre das aus mehreren Gründen gut. Então, assim, se você eliminar a conjunção, o verbo fica então na primeira posição e não na última. Quando se elimina essa conjunção? Normalmente em situações escritas e situações formais, né? Então, assim, no dia a dia, menos usado, pode ser usado, mas é menos usado. Em português também a gente pode fazer isso, eliminar uma conjunção condicional e colocar o verbo no começo da frase. Soa estranho a princípio, mas se você pensar em textos mais formais, textos literários, isso é possível. Então, por exemplo, sei lá, se eu quisesse dizer, se eu quisesse saber o futuro, ou se eu pudesse saber o futuro, alguma coisa. Num texto literário, um autor pode escrever, em vez de se eu pudesse saber, a pessoa pode escrever: pudesse eu saber o futuro, faria tudo diferente, né? Assim, fica um pouco mais formal, mais literário. Em alemão é muito mais usado do que esses casos do português, mas ele é usado mais na língua escrita, né? Na língua formal. Retomando seu exemplo: Beobachten wir in einer Region das Wetter über lange Zeit, so erkennen wir das Klima. Com conjunção, a frase seria: wenn oder falls wir in einer Region das Wetter über lange Zeit beobachten. Então, acho que agora ficou claro, espero que sim, e é isso. Um grande abraço, divulguem o blog sempre que vocês puderem. Se ficou ainda alguma pergunta a respeito desse tema ou de outros temas, pode enviar, eu vou tentar responder assim que der. Um abraço, tchau, tchau.